Começa agora o podcast Papo Chechelento. Para, deixa eu lá. Beleza, pessoal? Começando mais um Papo Chechelento aqui. Hoje eu tô com meu amigo aqui, Elton Lee. E aí, Chechel? Cantor, compositor, multi-instrumentista. Valeu. E aí? Como é que tá? Salve. Tranquilo? Bom. Já começando aqui, pessoal, ele me trouxe aqui, ele chegou aqui e me trouxe esse CDzinho aqui. De que ano que é? Esse é 2000. 2000? 21 anos. 21 anos e foi gravado comigo. Foi. Lá Esse foi demais. A história desse CD é muito louca, né? Porque assim, a gente tava até conversando nos bastidores que eu falei pra ele, esse é o CD da minha primeira banda de rock, né? Autoral e de cover, chamado Banda Putz. E é uma banda que surgiu lá no bairro do Éden e tal. E só pra rapidamente falar sobre o nome, a gente tava no Catraca, lembra do Catraca? Putz, lembro. Lá em cima, perto do shopping. Lá. Gente, pra quem não sabe, a gente tá em Sorocaba, né? É verdade, estamos na internet aqui. Tem que eu nem falei boa tarde, boa noite, bom dia pra todo mundo que tá assistindo. Mas voltando, a gente tava lá assistindo o Rock Express. Os caras tocavam toda semana lá. E a gente com os amigos conversando, a gente falou assim, vamos montar uma banda de rock também. Eu já tava tocando contrabaixo, meu pai é contrabaixista. Aí falou, vamos, e qual vai ser o nome da banda? Aí a gente olhou um pro outro assim e falou, putz. Aí ficou, Banda Putz. Putz, que nome vamos arrumar? Putz. E daí esse CD, na verdade, foi eu fui no Vanucci, né? Vanucci. É uma loja de instrumento que tinha em Sorocaba. E um dos vendedores, que eu não me lembro se era o Rodrigo Tai ou o Java, me disse, tem um estúdio aqui em cima e tal, tava rolando um som. Aí eu tinha 16 anos, maior cara de pau, subi lá. Falei, não, você que é o dono do estúdio, não sei o quê. E ele tava mixando, inclusive, até comentei aqui nos bastidores, uma música do... Olho de Shiva. Olho de Shiva. Você que me contou, por isso que eu sei, né? Que eu vou lembrar. Em 2000, foi uma segunda-feira, era Olho de Shiva. É que eu só lembrava do Shiva, né? Que era a banda do João Leopoldo. Isso. Ou um dos projetos do João Leopoldo. E aí a gente conversou lá e tal. E ele se apresentou como Chechel, depois que ele falou o nome real dele, que não pode falar. Que ninguém... Quem quiser assistir aí, tem um dos episódios. Tem uns episódios atrás, Produção aqui me ferra. Aí, tá vendo? E daí, né, eu lembro que eu cheguei pra você, falei da banda, a gente acertou algumas coisas lá. E acho que na semana seguinte a gente deu a gravação desse... Eu lembro, era música autoral, né? Autoral. Você começou com música autoral. Música autoral. São 4 músicas. Começou com 4 canções. Inclusive a Taturana, né? Essa música deu o que falar na época, porque é uma música infantil, na verdade, né? Que fala, uma taturana de pendurada numa teia de aranha. Quando ela viu que a teia resistiu, chamou outra taturana, e aí vai, né? Até estourar a teia de aranha. E daí a gente tava um dia brincando com o violão na casa do guitarrista, e o ex-namorado da prima dele pegou o violão e transformou isso em punk rock. Três Taturana! E essa foi a primeira música, assim surgiu a Taturana, que é uma das faixas do disco. Foi isso. Eu gravava no VS, lembra? E eu tinha o computador que você falou aqui, mas o computador eu não conseguia gravar. Eu gravava no VS, aí tinha um zip drive no VS, aí eu passava pro computador e você falou mixar. O computador eu só conseguia fazer 2 coisas. Eu gravava no Cakewalk, estamos falando do ano 2000, gente. Era 21 anos atrás. Eu só conseguia colocar... Era só ajeitar volume e pan. Era só a única coisa que eu conseguia fazer, que colocava o reverb, travava, tudo. Então não tinha muita coisa. Fazia meio que analógico. Depois eu vou até escutar pra ver, porque eu não tenho a referência. Sim. Mas eu não sei como fazia. E além de tudo, pra colocar, não ia em sincronia, assim. Então, tipo assim, a gente dava um tapa, quase igual que fez aqui antes de começar, pra colocar. Aí eu pegava bumbo, passava o bumbo pro computador. Aí passava a caixa. Aí na mão eu tinha que colocar aquele tapa um embaixo do outro. Era um trabalho assim que Acho hoje... que não existia nem sonar, não existia, né? Não tinha. Era... E não tinha como aprender também, que não tinha internet. 2000, eu pelo menos não tinha acesso, acho que não tinha internet. Não tinha. Então a gente aprendia tudo. Não, tava começando, acho que era tinha começo. 54K, aqueles modemzinhos, lembra? Tinha internet, Escada. mas era muito informação, assim, tudo sim. Era numas revistas que compravam. Sim. Mas era legal pra caramba, né? Não, e aquele estúdio era bacana, era legal. Eu lembro, era com divisória. Cara, eu lembro até dos equipamentos que você tinha. Tinha uma Zoom 3030. Zoom 3030. Nossa, eu tinha... Inclusive, assim, eu me lembro que teve uma história muito louca, que a gente era adolescente, né, e tal. E eu lembro que no dia da gravação da Voz...
era pra mim estar junto, né? Porque tinha o cantor, que era Não era você o cantor? Era um gordão, o Dulão, lembra? Não sei se você lembra dele. O Diego era o batera, era isso? Que chamava aquele que tocava no pão com ovo depois? Não. Era o Cabelo, Wagner Cabelo. Que ele tocou... Putz, ele tocou com um monte de banda depois, enfim, era ele. Aí era eu, o Gabriel, o Thiago e o Dulão, que era o cara que cantava, né? Inclusive ele já faleceu já e tal, enfim. E eu lembro que no dia da gravação foi muito louco, que a gente marcou um horário, falou, então tal hora a gente tá aí pra gente gravar a voz. E como o Dulão não tinha noção de afinação, de nada, eu queria estar junto, pra poder, eu já cantava, pra poder ajudar e tal. E eu lembro que eu fiquei muito, pode falar palavrão, eu fiquei puto da vida, que ele ligou pra mim, assim, da casa dele já, falou, viu, já gravei. Falei, como assim você já gravou? Não, já passei lá, já gravei a voz. E daí eu fui falar pra ele que não, e ele ficou bravo. Eu falei, não, já gravei a voz. Aí você vai ver a voz. Não é legal? E não tinha Melodyne, né? Não tinha como afinar a voz, não tinha. Muito tempo isso atrás. Então, daí eu lembro que depois, num outro dia que eu fui gravar a minha voz, daí não tinha o que fazer. Daí eu tinha que afinar meio que na afinação dele. Foi um negócio muito louco. Muito mas louco. É legal pra caramba. Hoje em dia, quando a gente reclama de alguma coisa assim... Eu lembro até quanto eu paguei por esse disco. Você lembra? R$800. R$800? Pra gravar o disco com 4 músicas. Nossa, R$200 por música. R$200 por 2000? música. 2000. Ah, mas R$800 valia. Era dinheiro, 2000 né? era bastante. Valia mais. 2000 era bastante, mais, eu acho. Eu mas, puta, era muito legal. Eu gravei Olho de Shiva, gravei bastante gente lá. Sua que de banda? verdade, Desordem? Minha banda, Desordem. Desordem. Mas de verdade eu nem lembro como que eu conseguia fazer as coisas. Eu lembro. Depois que eu consegui um computador, daí quando eu saí do VS... Que o VS era bom e o computador ia... Essa combinação que não dava muito certo. Mas... Era um negócio da Holland, da né? Holland. Você falou do Zip Drive. Você conhece o Vinícius Porto? Não. O Sérgio, filho do Sérgio. Eu vendi pra ele depois. Então, eu vi um depois naquela loja A2, um tempo atrás, recentemente. Tinha um igualzinho. Não, ele era legal. Igualzinho. Acho que eu também não sabia tirar som. Bom, vai aprendendo, né? Não, cara, tem isso daí é o louco. Quantos anos você tinha? 21 eu tô com anos 43, menos 21. 22 anos. Eu tinha 16. 16 anos, hoje eu tô novo. Eu tinha 16, eu vou fazer 37, eu tô com 36. Dá diferença. Eu venho do nada, cara, assim, eu saí do Éden, assim, porque o meu pai é músico, né? Meu pai é contrabaixista. Mas eu lembro que você já tocava bem pra caramba. Você gravou baixo, acho que violão. Foi. Quantos instrumentos você toca? Hoje, assim, toco violão, guitarra, baixo. Meu primeiro instrumento foi teclado, né? Eu não sou O primeiro foi o teclado? Foi o primeiro. Meu primeiro contato com a música foi, na verdade, com uma professora de piano. Né? Tive uma professora chata pra caramba de piano, que ela não quis me dar mais aula. Ela não quis? Não. Quando você é louco? Não. Você foi... Geralmente você era expulso da escola quando era criança. Cara, você foi da música. Era uma professora muito chata, porque era aquelas velhas, né? Aquelas mão esquerda, mão direita, erudito. Clave de Fá, clave de Sol. E era isso, né? E assim, ela começou a passar leitura de partitura pra mim, na grade e tal, e eu já tinha ouvido bom. Então ela passava uma vez, eu já ganhava. Você já pegava. Daí ela falou, agora lê. Aí eu não lia, aí eu tocava, tirava de ouvido o que ela tinha acabado de tocar. Aí tipo, tinha o tema do Senna, tinha Balada por Adeline, do Richard Clayderman, assim, umas coisas muito loucas, assim. E daí ela... Depois de 4 meses de aula, ela chegou no meu pai e falou assim, eu não vou dar mais aula pro seu filho, porque o seu filho não quer aprender a tocar. Ele quer tocar. Ele quer tocar, não quer aprender a partitura. Tudo. Daí eu falei pro meu pai, falei, olha, eu não quero ter mais aula de piano, né, e tal. Daí meu pai comprou um Yamaha pra mim, semi-profissional na época e tal, e comecei a tocar. Tocava na escola, tocava na churrascaria Ramal, que era... Ramal. Lá na... Uma época foi Armando Panúzio. Aqui em cima. Isso, ali mesmo. Eu lembro que meu primeiro cachê foi R$10. Porra! Isso daí foi em 95. Eu tinha 11 anos de idade. Pô, mas 11 anos tocando? 11 anos, eu já tocava na noite. Olha que legal. Aí meu pai, eu desencanei do teclado e meu pai de Presidente Prudente, ele foi uma vez pra lá e voltou e trouxe um violão. Que ele tinha um violão e ensinou meu irmão mais velho. E daí eu peguei gosto pelo violão também, comecei a comprar revistinha nas bancas e tal. Legal. Era isso aí, pra estudar. Pô, mas com 11 anos, muito novo pra estar tocando, novo. hein? Muito novo. O Daniel Barney tem uma história dessa meio parecida que o que você falou, ele meio que
Ele foi aprender violão também. Ele aprendeu sozinho, na verdade. Uma das aulas que era... O professor queria esse negócio de partitura. Daí, como era aula em grupo, antigamente... Hoje em dia que é mais tudo individual. Daí tinha 1, 2, 3, 4... Ele escutava, fingia que tava lendo e tocava. Até que colocaram um dia pra ele de primeiro. Aí a professora descobriu que ele não sabia ler nada. Isso aconteceu comigo. Porque ele via uma pessoa tocar, via outra. Quando chegava nele, já tinha entendido o que era. E fingia que tava lendo, né? Tocando lá. Era mentira. E você sabe que... Mas na verdade... Até hoje, né? O bom é ter ouvido, né? Claro que estudar é bom, mas... Sim. Porque estudar, todo mundo vai conseguir estudar se se dedicar. O conhecimento... Um amigo meu fala isso, né? O Gustavo Bombonato, ele é um pianista de música instrumental, assim. E o cara é como é que fala? Um prodígio, né? Da música e tal. Ouvido absoluto, enfim. E ele fala, cara, assim, o conhecimento é uma ferramenta, né? É melhor você ter a munição e não precisar usar do que você precisar usar e não ter. Eu já deixei de fazer trabalhos por não ler partitura. Entendi. Entendeu? Mas se você me der uma outra gig pra sair tocando, eu saio tocando. Você sai tocando. E o cara que não tem a partitura também, não. Alguns, né? Claro que tudo exatamente. E então, assim, às vezes eu sinto falta, eu me cobro muito. Eu falo assim, podia ter estudado, podia ter não sei o quê. A parte teórica, digamos assim. Até o Thiago Brizola, o Thiago baixista, baixista, vez, né? A gente fez navio junto, né? Depois a gente chega nessa parte você aí. Viajou o mundo inteiro, né? Viajei. 55 países. 55 países? Sim. E desceu em todos, assim, ou aquele só passou? Você conta os que você desceu? Não, todos. Todos? Deu uma... Não, teve nem um... que seja aí no boteco, só da esquina lá. Não, teve um outro que eu só passei, mas conta, né? Conta. Passei por lá e tal. Entendi. Mas 55. E... Você tá falando Thiago Brizola. Então, uma vez a gente desceu, eu me lembro até hoje, a gente desceu em Florianópolis, eu e o Thiago, e eu falei pra ele, Thiago, eu queria aprender a ler partitura, cara, porque eu vejo que você lê, você toca super bem, porque eu não sei teoria musical, gente, olha que loucura. Eu conheço os acordes, mas eu não sei falar pra você que acorde você exato não sabe o nome? Não todo, alguns. Que faz um acorde com nona, com 13 bemol. Outro dia, até no estúdio, eu tava gravando com o Julinho lá. Eu falei, Julinho, que acorde que é esse aqui? Você tem que perguntar, você toca, mas cara, é meio João Bosco. Assim, o João Bosco era assim também, né? Dizem, né? Não sei se é verdade. Então, assim, se o som me agrada... Tá bom. Tá bom. Na composição, no caso. Agora, no cover, eu escuto, eu acho a nota e esse acorde. Mas eu não sei te dizer que acorde que é. Fabinho, né? 7 cordas é assim também? Então... Ele veio gravar aqui, cara, o samba que eu tô fazendo lá, aquele projeto que eu mostrei lá. Aí ele veio, daí quando a gente falava... Se ele vinha, saia tocando. Então. A gente falou, pô, lá com 10º, sei lá, tal... vamos não fazer frase ali, então? Ou vamos fazer com menos nota? Daí ele falava, qual que é? Tipo assim... Onde que é? Daí você tocava, ele falava, tá, tranquilo. E pum, fazia em 2 segundos o que precisava. Mas totalmente intuitivo. Intuitivo. E eu sou assim até hoje. Até hoje. Eu vou tocar na intuição. Inclusive, com a minha banda, Dr. Joe, que a gente faz cover só, é assim, a gente sai tocando a música e às vezes acontece... Quem que tá no Dr. Joe? Tá, o Evandro, tá? O Evandro e o Elvis. O Elvis. Pô, que time, hein? Tá legal. Tá bem bacana. Evandrão trazer aqui também, chamar ele. Vovô. Tem história, né? Evandro Oliver. Tocou também comigo. O Evandro foi um dos meus heróis de infância, porque ele tocava na banda Coliseu. Na banda Coliseu, ele foi um dos caras que mais me recebeu legal, assim, sem eu conhecer. Que eu cheguei, pô, tu tem uma banda, mas ele falou, assim, né? Vai em casa lá, me mostra o negócio. Então, uma das primeiras fitas que eu gravei, fita, você pelo menos já falou, mas você começou no CD, pelo menos. Não, eu comecei na fita. Então, antes do CD teve a fita. Então, na fitinha eu fui mostrar pro Evandro lá, em Votorantim lá, que ele morava. O lance da fita, o Evandro, só pra gente pegar essa deixa do Evandro, o meu pai me levou numa quarta-feira pra ver o karaokê com banda. Né, que era no Coliseu. Fez história. Cara, 94, eu tinha 10 anos. Pra quem não sabe, é uma banda que teve aqui em Sorocaba. Acho que até estão pra voltar a fazer alguma coisa esses dias. Que era com o João Leopoldo, que gravou o primeiro Papo Chechelento. Didi, o Sandrinho, Wagner. Eu acho que o Sandrinho, mas antes era o Rogério, né? O Rogerião. Eles ficavam meio que alternando, eu não sei. O Wagner. E o Wagner. Mas era uma banda que fez muito sucesso aqui. Era na moda. O rock tava um pouco na moda, né? Anos 90. Anos 90, tinha bastante bar de rock, assim. Eles montaram um karaokê ao vivo. Depois eles fizeram um show sinfônico com orquestra. Foi bem legal. É um projeto bem legal. Essa banda que eu te falei, são inspirações, assim. O Evandro foi um cara que, depois que eu fiquei amigo dele, que eu falei pra ele, falei, cara, eu fui te assistir, eu era criança, eu nem tocava. Né, fui com meu pai, meu irmão também é baixista, também o Old. Então a gente tem esses caras. O João também. Olha que loucura, o João, cara, o irmão dele, ele tem um irmão chamado Eurico.
Eu não conheço a família do João. E o João Leopoldo, esse irmão dele, o Eurico, era muito amigo do meu primo, do Hernani. E eu era mais criança que isso, eu tinha uns 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu conheci o Eurico. Na época que o meu primo morava na Capitão Grandino, que é onde o João morou a vida inteira. Né? Então eles eram amigos. Então eu conheci primeiro o irmão do João. E depois o João. O João eu conheci na noite. Conheci o João tocando no Barracão, ali do lado do Night Dog, ali, que é um bar de rock que tem em Sorocaba. Que era antes do Black Sheep, é o mesmo dono, né? É do Claudião, Barracão, né? do Claudião, depois virou Black Sheep. Então eu conheci ele lá. Depois fui conhecer ele e tal. E a gente chegou a fazer navio junto também, o João Leopoldo. A gente fez uma temporada junto. E como que, já pulando assim, como que caiu em navio, cara? Cara, eu acho corajoso ir pro navio. Tem que ter Porque quanto tempo passa? 8 meses? Geralmente não é um negócio assim. São contratos são de 2 meses, no mínimo 6 meses, no mínimo. Só que eu entrei no navio numa época que quase todos os músicos de Sorocaba fizeram navio. Hamilton, Borracha, que são músicos... Hamilton dos figurantes. Dos figurantes, né, e tal, que fizeram navio através do SP3 em São Paulo, né? Então, através deles. Só que no meu caso foi muito louco, porque eu tocava numa pastelaria do lado do Coliseu. Chamava Akira. Eu fui lá, eu lembro de ver você tocando lá. Isso em 2003, 2004. E o Tosi, que tem um cara que fabrica baterias, ele passou um dia lá e me viu tocando. E gostou e tal, não me conhecia, a gente nunca tinha conversado. Isso foi, sei lá, numa quinta. Aí na sexta eu fui tocar no Coliseu. Aí era tipo 4 horas da manhã, ele tinha tocado num bar, ele foi lá no Coliseu só pra falar comigo. Daí eu tava saindo com as coisas, indo colocar no carro assim. Falei assim, você que é o Elton que toca no Akira, né, de quinta-feira? Eu falei, sou. Eu falei, então, eu sou o Tosi e tal. Você não quer tocar em navio? Assim, aleatoriamente, né? Eu falei, mas o que é tocar em navio? Eu não sei o que é, não. Vai em casa amanhã lá e a gente conversa e eu explico pra você, que é lá na oficina onde ele morava ali, perto da Vila Progresso ali. E aí foi isso, ele me apresentou o navio. Aí foi quando eu tive mais contato com o Sandrinho, que era o baterista dessa banda Coliseu, que a gente morava no Éden também. E aí a gente foi no SP3, fez um teste lá e tal, passamos no teste, e eu achei que eu ia tocar com o Tosi. Daí vai tocar Não, daí o Paulo lá da SP3 falou, não, o Roberto Braga, pianista, tá te esperando lá no estúdio, vai lá que você vai fazer um teste com ele. Eu falei, nossa, mas o que é pra tocar, né? E fui como contrabaixista, daí eu já tocava contrabaixo, em bandas de rock, tá? Vamos deixar bem claro que eu não tocava outros tipos de música. Porque no navio tem que tocar de tudo, né? Fox, standard, cha-cha-cha, música latina, e eu não tocava nada disso, né? E entre outras coisas. Daí foi a escola pra mim. Aí foi aí foi a escola. Aí foi onde eu ampliei todo o meu leque de música, comecei a ouvir outras coisas, conhecer outras culturas musicais e desenvolvi o instrumento, porque acabei estudando mais por conta, lógico, em tirar música, né? Foi quando eu aprendi a ler partitura daquele jeito que a gente escreve, tipo assim, com cifra. Sabe aquela que você põe Você põe os compassos. Divide os compassos. Isso, você põe a cifra. E se precisar, põe a parte rítmica em cima, se tem uma parada exatamente. Só, né? Se tem um tutti, se tem um ritornelo, o que é o S, o que é o coda, né? Pra quem sabe partitura vai saber do que a gente tá falando. E aí esse Roberto Braga me ensinou isso. Ele falou, você não sabe, então senta aqui que eu vou te ensinar. E em 1 hora ele me ensinou. Porque eu tinha que ler algumas coisas. Vai tocar, sei lá, As Time Goes By, Night and Day, Fly Me to the Moon. E banda de baile, né? Muda muito o tom, né? Vem o cantor, você toca num tom. Vem outro cantor, cantora já... Mudou tudo. Muda tudo, né? Você tá em sol, vai pra dó. Né? Você tá em lá, vai pra ré. É a melhor escola, né? Sim. Eu nunca tive essa escola. Fogueira. Nossa. Eu toco só no estúdio, eu fico fazendo música e não toco. E olha que louco, Chechel. No terceiro mês... Não, mentira. No segundo mês que eu tava no navio, eu tava me sentindo deslocado. Porque olha quem era o time. Era o Sandrinho, Roberto Braga, que é um pianista maravilhoso. Beijo, Roberto, aí, que estiver assistindo a gente também. O Guto Santos, que é meu amigo lá de Sergipe, guitarrista excelente. E uma cantora que tinha uma experiência vasta em navio, que é a Valéria. E só eu que era novato, baixista de banda de rock. Mas tocava bem, né? E até eu me lembro que eu cheguei com um baixo daquela ESP, aqueles baixos meio góticos assim. O Roberto falou assim, que baixo que é esse aí? Nem ele sabia que baixo que era, né? E daí no segundo mês, já tava lá no navio a bordo, eu chamei o Roberto, que era o líder da banda e tal, eu falei, Roberto, se você se sentir incomodado com o meu trabalho, fica à vontade para me trocar. Né? Porque eu não estava acompanhando os caras, eu estava estudando, mas era muita coisa, era um repertório, sei lá, com
300 músicas para tocar, que eu nunca tinha tocado. Daí ele olhou para... Foi quando foi o chute na bunda, né? Ele falou assim, olha, se eu não acreditasse que você era capaz, nem aqui você tava. Entendi. Daí eu falei, opa, então peraí, então eu preciso fazer valer a pena. Foi quando eu me tranquei na cabine, eu não descia, eu fiquei, sei lá, mais de um mês estudando o repertório. Então eu colocava lá o foninho, estudando, e aí foi. Daí depois, desde 2006, eu fiz navio de 2006 até 2010, fazendo temporada brasileira, mas embarcando às vezes na Europa. 2013 e 2014 eu fui pra China. Isso pra tocar. Mas não era navio daí. Isso que eu ia perguntar. Deixa eu só um pouquinho antes, chegamos na China, só pra falar aqui, vou falar do pessoal que ajuda a gente aqui pra vamos poder... Vamos lá, vamos faturar. Pagar que a gente não fatura. Vamos faturar. O legal de quem quiser patrocinar é porque a gente consegue fazer mais. Eu já tô conseguindo fazer 4. Boa. Um por semana. Se conseguir mais patrocinador, não é pra nem ganhar dinheiro, é pra fazer mais. Gente, apoie quem estiver assistindo aí, que é legal, né? Os músicos vêm aqui, Sorocaba, região, ou enfim, não importa de onde você seja. O pessoal sai com um clipezinho, divulga o trabalho, gera um pouquinho. E parabéns, viu, Xixão? Obrigado, parabéns. Imagina, que é isso. Vamos lá. Vou começar hoje pela M3, que se você precisar de coisas no break, as coisas de computador. E videogame, você liga muito? Gosta? Então tem lá essas coisas de videogame, essas coisas. Eu não sou muito do videogame. Eu curto um play. Mas um monte de coisa aqui que eu tenho aqui, tudo que eu pego na M3 lá. Estão falando a câmera, porque eu faço propaganda e olho pra lá, assim, sabe? Então, olhando pro teto, sou meio perdido. Então, M3 fala com o Faustinho lá, ou o Chicão ou o Fernandinho. São gente boa pra caramba. Aí tem o Instituto Canales, que é odontologia, tudo que precisar. Uma clínica linda, ele montou aqui na Luiz Mendes de Almeida, muito boa. Não é porque é amigo meu, o cara é fera. Um também que tava assistindo, falou, poxa, Xixão, eu tô gostando, vamos dar uma ajuda aí pra você poder... Pra não parar, sabe? Os caras têm medo que pare o projeto. Sim, não. Fala, não para, entendeu? Continua. Então, o Alex... M3, voltando, fica na Rio Grande do Sul. Vamos lá, Numerati, eu falo tudo bagunçado, mas diz que fica mais à vontade, é melhor. Porque se eu outra vez esqueci de tudo é errado, por isso que é papo xixelento, não é? Também que é melhor anunciando o Faustão também, né? Tô brincando, gente. Não vai não, Faustão já tem, aqui mesmo. Aí tem a Numerati, um amigo meu, Renato Soares, contador, abre firma, coisa de imposto de renda, tudo que precisa... E um contador bom é importante. A gente só descobre que não é quando dá pipa. Não sei se você abriu tudo certinho pra viajar. Tem o MEI, né? Então tem MEI, que estar em mas cima, se dá alguma coisa errada, gente, não é bacana não. Ele é muito competente também, da Numerati. Tem o pessoal da Labuta Filmes, que é o que... Esses estão muito parceiro, entendeu? Aqui, Marcelo, Alex... Tá toda segunda-feira aqui comigo nas gravações. E o pessoal do Canecas estão eu. Você vai levar essa canequinha, você falou. Cheers. Gente, papo xixelento. Compre as canequinhas em breve. Eu vou começar a pôr pra vender também. Vou gravar hoje, eu vou vender aqui, ó. Você também foi errado. Aqui, ó, papo xixelento, sucesso. Obrigado, viu, Xixel? E aqui, ó, tá rolando uma vodka aqui também. E o pessoal vai acreditar que todo mundo que inventa que não tem água, aí fala vodka, o pessoal vai começar a virar verdade. Ninguém combina e dá. E falta o Via Lopes, não é isso, pessoal? Que quando tiver um problema no carro, Via Lopes, oficina muito boa, com o Kleber. E o legal lá que é a oficina e a escola de mecânico também, para quem se interessar, um lugar legal para aprender. Faltou alguém? Falta o Tito Tênis, estou fazendo tênis. Tito Tênis, faço aula de tênis, pensando o quê? Tô no esporte pesado, é verdade. Putz, é legal pra caramba. Já jogou tênis ou não? Não, nunca. Pena que é um esporte difícil, não no sentido de difícil de você aprender e tal. Difícil assim, eu tive contato com o tênis agora, depois de velho. Nossa realidade era jogar futebol na rua. Sim. Antes tivesse mais apoio também. O esporte também é algo que precisa de apoio. Ele tá com 2 quadras agora lá, o Tito, e além de alugar a quadra, quem quiser fazer aula, tem. É muito legal. É legal mesmo, gostando bastante. Boa. Muito bacana. Recado dado. Então vamos voltar. Como que você parou na China? Não, tipo, que você não foi na China daí de navio. Você chegou na China, eu lembro disso que eu encontrei. A China foi muito louco, cara. Foi você, o Juninho, falecido Juninho, não foi? O Juninho, o Old, o Marcão e o Adriano, um dos gêmeos. O Adriano Teles, A China foi muito louco. Foi assim, em 2008 eu trabalhei no Splendor of the Seas, que é um navio da Royal Caribbean. E nesse mesmo ano...
todo o pessoal do balé era de uma empresa existe ainda WA Dança, que é de São Paulo, uma empresa famosíssima, que, enfim, é muito competente em grande... Um beijo aí também pro Wilson e pra Adriana, que são os donos lá. E eles, no ano de 2013, precisavam de uma banda para ir tocar lá num parque aquático, numa cidade chamada Fushun, no norte da China. Antes eles mandavam só bailarinos, e naquele ano eles precisavam de uma banda. Mas assim, como que alguém que toca lá no norte da China, pega uma banda de Sorocaba? Todo mundo é de Sorocaba aqui? Não, então, no primeiro ano não foi. No primeiro ano foi assim... foi o Marco Delinda, que é parceiraço também, percussionista de São Paulo. O Leandro De Carli, que é um batera que tocava com o Bocato e tal, que ele foi. E a Cláudia e o Fábio, que era um casal do Sul. Que ela é cantora, tudo do Brasil. Todos do Brasil, sim. Mas, na verdade, essa indicação para tocar na WA, na verdade foi assim. Como eu conhecia a Adriana e o Wilson tocando no navio, ela conhecia meu trabalho como contrabaixista. Essa história é louca, você vai ver. Aí, ela me ligou, mentira, ela ligou pro Paulo da SP3 perguntando, falou, tem o Elton. Aí ela me ligou, falou assim, Elton, você não quer trabalhar na China, fazer um contrato lá, tocar com uma banda? A banda tá pronta, só falta um contrabaixista. Vai tocar com VS, tudo programado, as musiquinhas facinho. Falei, tá bom, vamos então, né? Aí, não teve ensaio. A gente se encontrou no aeroporto já pra ir pra China. Foi muito louco isso. Acho muito louco, porque assim, o Badia tocou no Japão. É verdade. Quem que veio aqui? O João também já tocou... Não, no navio, não. Verdade, no navio. Foi pra Austrália, né? O lugar mais longe que eu toquei foi São Miguel Arcanjo. Tapetininga. Não, Tapetininga não. Aí que tá. Oi, Tapetininga. Contrato segurança. E olha que loucura, Chechel. A gente chegou no aeroporto... E a gente se conheceu no aeroporto. Beleza e tal. Só que o Leandro, o batera, eu já sabia que ele tocava pra caralho, assim, a gente se conheceu no navio, né? Ele tocava no navio, então a gente já conhecia o Leandro só. E o Marcão, que toca percussionista fudido também, a gente se conheceu lá, e esse casal, que é o Fábio e a Cláudia, né? Um beijo pra vocês também, não sei se vocês estão aí por aí e tal, queridíssimos. Só que olha que história é louca, eu fui pra tocar contrabaixo, então eu levei o meu contrabaixo pra tocar. Só que a hora que a gente chegou na China, a gente saiu do aeroporto, foi pro prédio onde a gente ia morar, que a gente ia ficar 4 meses lá, e no outro dia ia ter a passagem de som, que era lá no parque. Quando a gente chegou no parque, ele pegou e tirou a guitarra e tirou um contrabaixo também de dentro do bag. Ele chegou pra mim e falou assim, Elton, eu não sou guitarrista, eu sou baixista. Falei, como assim, Fábio? Não, cara, é que eu sei que você é guitarrista também, eu vi uns vídeos seus e eu precisava muito desse emprego, cara, eu não podia perder esse trampo. Então, cara, ele levou pedaleira, levou tudo e levou um baixo junto. E ele não sabia tocar guitarra. Aí você teve que ir pra guitarra na hora. Daí vou fazer o quê? Aí a gente ligou pro Brasil. Tá na China? Vai fazer o quê? Falei, como é que vai substituir? Amigo, dá pra trazer aqui? Dá pra trocar outro? Minha correia? Virei guitarrista. Mas você já era guitarrista? Não, já era, mas eu não fui pra tocar guitarra. Entendi. Fui pra tocar contrabaixo. E na China não dá muito. Cara, não é um lugar muito perto, digamos, pra ter uma substituição. São só O cara foi esperto também, vai trocar como? O cara são só 32 horas de viagem. 32? Então, 32. Aí fala a mesma coisa que eu mandei cortando. Cara, imagina, São Paulo, Frankfurt e Frankfurt, China. Cara, tem como. E como que é a China, cara? A China é outro planeta. É outro planeta? É outro muito. Planeta. Dá pra assim, viver legal? Assim, tipo, cara, como que é? Você que é fedido. Eu passei fome lá. Você passou fome? É porque eu não. É porque eu não sabia pedir ou não comia as coisas? Não, eu não comia a culinária deles, assim. Eu não curtia muito. Primeiro que eu não como peixe. Eu também não. Eu não como nada do mar. Nada, também. Nada. Então, não tem fora do mar nada? Não. Carne é muito caro lá. Carne bovina. É muito caro. Então eu comia frango, comia às vezes carne de porco, quando dava, e legumes, cara. Fazia sopa. Mas não tem arroz, feijão, esse tipo de coisa? Feijão não. Arroz tem. Mas é aquele arroz Unidos Venceremos. Né? Aquele... Que é o arroz do sushi, né? Aquele arroz. Pastel não tem bastante? É um não preconceito, achei. né? O cara totalmente preconceituoso. Vou falar todos os estereótipos de chinês. E o pastel de flango? De flango, de pombo? De pombo, né? Não, pombo tinha. Você podia comer pombo. Aí tinha. Tem as coisas diferentes pombo, mesmo? Barata. Tem mesmo? O é Old, normal meu irmão mesmo? comeu caramujo. Ele comeu lá. Teve grilo. essas coisas? Tinha. Ovo podre tem.
Mas são as feiras livres, né? Assim, não vamos generalizar. É aquelas feiras exóticas, né? Na rua. Mas você pode ir num restaurante e comer comida coreana, pode comida beber japonesa. lá ou não? Pode. Ou lá bebida é proibida? Não, pode. Tem uns países... Dubai. Dubai não pode. Né? Dubai, Se pegar, vai preso, vai né? preso. Dubai eu fui pra lá também, não podia. Lá não podia. Nada de álcool, zero. E o lance da China, cara, eu emagreci acho que 6 quilos em 3 meses, 4 meses. Porque eu não comia. Comia sopa, comia verdura, tomate, batata, essas coisas. E o que mais que é estranho lá? Curioso pra caramba. Cara, agora. é assim, ó, a coisa mais bizarra... O que você acha que você falou, meu, o que eu tô fazendo aqui? A coisa mais bizarra que eu vi é as criancinhas cagar na rua. Como Por assim? exemplo, é assim, ó, não tem fralda descartável. Pelo menos no norte da China, não. Entendi. Não tem fralda descartável. Então, era uma calça com a bundinha de fora. Então, se a criança tava o famoso com vontade... cagando e andando. Tô cagando e andando. Cagando e andando. A mãe colocava a criança em qualquer lugar, na rua. E ele cagava na rua. Era isso. Eu vi um cara parar o carro no trânsito pra mijar na rua. Na rua. Eles são assim, com a higiene é zero. É? É zero. Não sei, não tô generalizando porque, por exemplo, Pequim já é capitalista, né? Pequim já é meio New York, assim, hoje em dia, Hong Kong. Mas aonde eu tava, Fuchun, que é uma cidade, é muito, como é que fala? Cidade interior, que tinha 1 milhão de habitantes, é uma cidade interior. E é uma cidade pequena, né? Perto da Pequim, que tem, sei lá, 300, 400 milhões, sei lá, não sei quantos milhões tem. E foi isso, bizarro, cara. Bizarro. Era um negócio muito... Mas eu adorei a China, porque assim, os chineses são muito corteses. Então eles viam brasileiro, e Brasil em chinês é Paxi. Paxi. Então, Paxi, Neymar, Pelé, e falavam assim com a gente. Entendi. Então eles queriam ser sociáveis. Então, por exemplo, você sentava na feirinha livre pra tomar uma cerveja, que eles tomam cerveja quente, tá? Acaba só falar, chegou lá o Grão, o outro que vai gravar aqui, gente, que a gente grava 2 programas por dia, daí chegou só pra avisar. Vamos lá. Se você estiver falando demais, você fala aí. Tá aí, tamo com o tempo. Eu tô largando o aço. É que aqui meio assim, não vai editar essa parte não, que eu tava olhando aqui por causa disso. Tá, então tá bom. E a cerveja é temperatura ambiente, né? Então no verão toma quente. E no inverno, que é menos 25, o inverno é o ambiente. Né? Então você sentava na mesa e pedia uma cerveja, o pessoal que tava à mesa do lado via que você era brasileiro, já metia umas 10 cervejas na mesa. Um monte de porção pra você comer. E você não pagava nada. Então eles eram muito... Eles paravam você na rua pra tirar foto. Você nunca viu na vida. Ai, foto, Paxi, não sei o quê. Era isso. Paxi. Mas que loucura, hein? Eu acho que eu não... eu acho que aí esse foi o primeiro ano. A gente foi lá e tal, tivemos alguns problemas, inclusive, e voltamos embora. Teve, porque o... Mas vocês tocavam pra quê? Pra brasileiro, pra chinês, não, só pra chinês. Turista? Tinha alguns turistas, era raro, mas tinha. Mas a maioria era chinês. Cara, tinha uma piscina de onda para, sei lá, 5 mil pessoas. E lá tudo é gigante. O castelo parecia Disney. É tudo muito grande lá, assim. O parque era para 15 mil pessoas. Era um negócio muito, muito louco. Então a gente tocava... E era assim, ó, cara. Era 2 entradas de meia hora por dia. Esse era o trabalho? Esse era o trampo. Era 1 hora por dia? Chegava e tava tudo montado, bonitinho, ou vocês que tinham que ir? Não, a gente tinha que montar o palco. O PA montado, mas bateria, tudo tinha que montar e desmontar todo dia. Inclusive a bateria teve que levar do Brasil, tá? Eles não quiseram comprar uma bateria lá. Então o baterista teve que levar. O Juninho teve que levar. O próprio chinês não quer comprar bateria da China, né? Que é loucura, né? É um negócio da China. Meu Deus, que coragem. Foi louco, morar na China, essas foi coisas. Louco. Mas eu amei, cara. Puta, eu voltaria pra China 1000 vezes. Verdade. 1000 vezes, cara. Nossa, é um povo morto. É um povo nem morto. É um povo muito cortês, cara. Muito legal, eu gostei. No entanto, eu voltei no ano seguinte. Só que daí eu levei a Dr. Joe, que era a banda que a gente tinha. Que nessa época era o Juninho, falecido Juninho, o Old, meu irmão mais velho, o Adriano, e eu e o Marco Delinda, que era o percussionista que foi no ano anterior, né? Aí foi perfeito, cara, aí foi muito legal. A gente foi conhecer a muralha da China daí naquele ano. Foi muito top, cara. Foi uma das melhores temporadas que eu já fiz na minha vida. Daí você também tocou em Dubai, que você falou? Morou em Dubai ou não? Não, aí foi com o navio. Aí o navio fez uma temporada lá, então toda semana eu tava em Dubai. Mas no Chile você demorou ou tocou só? Na China? No Chile? No Chile não. Você não falou aqui? Onde que você Na China. Falou? Não, mas antes, você também tinha falado mais um lugar antes. Olha que bom. Antes de começar a gravação. Será que foi só China? Na Argentina, será? Não.
Não, mas também nada vai ganhar da China também, eu morei né? na China, Não né? tem, No caso, pode, 4 meses China. morando, né? Morando na China. O navio não, o navio cada dia estava num país, né? O navio estava morando lá. Cada dia estava num país. Mas o Emirados Árabes, quando a gente esteve lá, olha que louco, né? Antes de ir para lá tem um treinamento. Porque o navio está no Mediterrâneo, beleza, a gente estava na Grécia. Então ele tem que cruzar o canal de Suez, que é ali no Egito, né? Ali tal, Jordânia, né? Aquela região, Cisjordânia, tem no jogo Síria. War? Se tiver no jogo War, eu sei Deve me localizar. ter, Se tiver, ali. minha Só cultura... que ali, quando você cruza, você entra no Mar Vermelho. O Mar Vermelho, quando você desce lá embaixo... Você assistiu o Capitão Phillips? Assisti. Que é com o Tom Hanks. Assisti com o que Tom tem Hanks. os piratas? Assisti. Os navios de cruzeiro acontece isso. Então, antes dele cruzar, entra um monte de atirador de elite do exército do Egito ou de Israel, enfim, armados, né? Todas as janelas do navio são fechadas, não pode ter iluminação. E durante um período noturno, não pode acender nenhuma luz do navio. E cheio de atiradores lá. E um navio do exército escoltando até ele passar todo o Mar Vermelho, o Estreito de Aden, que é o perigo, que é a costa da Somália. E daí ele para em Omã. Aí beleza, aí já tá de boa ali. Omã já é o Emirados Árabes, aí já tem proteção deles. Mas esse caminho é perigoso. É tenso. E acontece cara, o quê? Veja os vídeos no YouTube. Que é verdade? Morre gente, cara. Eles entram, assaltam o navio. Os caras são terroristas. Piratas de verdade. Eu achava que não existia isso. Eu tinha certeza. Não existe. A costa da Somália é um dos lugares mais perigosos que tem, é lá. E é real. Até hoje é assim. Qualquer navio cargueiro que vai cruzar o Estreito de Aden e o Mar Vermelho para ir para o Mediterrâneo tem que ser escoltado com atiradores e a marinha. É assim, senão nem passa. Senão nem passa. Porra, porque antigamente... E vocês são bem avisados disso antes. Então, você descobriu lá. Não, tem um que nem o cara da guitarra, daí não dá pra voltar. Não, tem treinamento. Tem treinamento antes? Mas seu treinamento, o que é? Então, a gente chama de drill, né? Rezar pra não ser assaltado, né? Não, eles ensinam... Tem um treinamento que é assim, tem certas áreas do navio que não são acessíveis pelo público, só a tripulação. Entendi. Então, nesse treinamento, os guests, os passageiros, eles vão para a área de tripulante. É um trio que inclusive todos os passageiros participam desse treinamento, né? Então, por exemplo, a área de carga do navio, onde recebe as cargas, ela é toda esvaziada e coloca todo mundo lá. Então, antes de começar o cruzeiro, para cruzar para lá... Calma, quando o cara compra o cruzeiro, ele é avisado disso. Avisado. E o cara topa aí. Topa. Legal. Ele topa. Fala, vou sair da Grécia e vou para Dubai. O cara tem uma promoçãozinha, 10 vezes, vale a pena. Corre o risco de ser assaltado por piratas. Paris não dá. Paris só parcela em 3. Só em 3. Vai para Dubai que é mais barato. Vamos para Dubai. E geralmente os cruzeiros de crossing, de travessia, são mais baratos mesmo. Também? Mais barato. Viu? Sabe quantos dias é de Santos até Gênova, por exemplo? São 19 dias. Então você tem 7 dias no mar, navegando, sem parar, né? Por isso que é mais barato, não tem roteiro. Então ele sai, sei lá, Santos, Rio de Janeiro, Recife e acabou. Aí de Recife até Ilhas Canárias, por exemplo, é 7 dias. Aí é só água, ele tem que ficar no navio. Então isso deixa mais barato o cruzeiro, entendeu? É louco, o negócio é louco. Pô, tenso aí, meu. É tenso, cara. Mas o navio tem muita história. Eu já tive dias de o cara pulou no mar, se matou, incêndio. Já vivi tudo isso daí. Puta, mas o cara se matou depois de passar por isso? Se fosse antes, pelo menos. Eu não sei, assim, se você já ouviu falar disso, tudo. Mas... Não, tipo, espera passar tudo, não né? Sei de perigo. Não. Cara, ufa, passou o perigo. Né? O cara se mata. Se mata. Mas existem pessoas que vão fazer cruzeiro só pra se matar. Pra Como se assim? suicidar. Existe isso. Puta, a gente veio pra falar de música aqui. Tá muito mais interessante a música que se dane. Dane-se a música, né? Como assim? O cara vai só pra se matar? Porque tem um caso que o cara ele embarcou com uma malinha de mão, muito louco. E na primeira noite que o navio saiu, ele... É loucura, né?
Ele tirou toda a roupa, ficou nu só com essa mala, subiu na parte mais alta do navio, pulou e morreu. Caiu na hélice, a hélice matou o cara, morreu, acabou. Não achou o corpo, nada. Viram no outro dia que vocês têm notícia disso lá? Informam vocês? Ou como depois, vocês ficam né? sabendo? A gente sabe, na hora não, mas depois sim. Depois sim. Rola entre nós, né? Porque os oficiais acabam, falam um para outro, e daí chega em vocês ficam o tempo inteiro lá. E só deram falta do cara porque tem uma contagem, né? Por exemplo, hoje é Santos, amanhã é Rio de Janeiro, por exemplo. Então, na contagem de volta, o pessoal voltando, ficou faltando ele, no caso. Daí eles foram procurar, tem todo um procedimento dentro do navio para encontrar pessoas desaparecidas. Não acharam, aí foram ver nas câmeras, aí viram o cara pulando. Tem câmera em tudo, né? O navio tem milhares de então câmeras. Isso tem um monte de filme disso, nego se suicidando. Cara, navio é muito louco. É muito louco. É uma experiência que todo músico deveria viver uma vez na vida, sabe? Porque você começa a dar valor para outras coisas também, sabe? Para sua família. Mas é duro que nem trabalho, quando o João chegou aqui, não sei, você acha que já estava aqui quando veio a pandemia? O João Leopoldo chegou, ele desceu aqui e meio que fechou. Ele disse que teve amigo dele que ficou à deriva, que fala, não é? A deriva. E o cara não podia descer. Não pode descer, mas acho que não pode descer durante 80 dias quase, mas em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Porque não aceitavam. Não aceitavam. O cara ficou, imagina se ficar 80 dias. Aconteceu. Trancado no navio. Na companhia que eu tava, aconteceu. Você não tava no navio quando tava a pandemia? Tava. Mas e aí? Você pôde descer? Pôde porque a gente encostou no Panamá. E lá podia. Mas daí nós ficamos acho que 26 dias parado. Não podia descer do navio. Até uma definição do que ia fazer. Sem tocar, sem fazer nada? Sem tocar, sem fazer nada. Aí, a gente foi fazer outras coisas. Foi fazer inventário, foi limpar instrumento, inventaram outras coisas pra gente fazer. Mas não podia descer. Aí chegou uma ordem da companhia de mandar todo mundo pra casa. No dia 23 de março eu cheguei aqui. E foi por isso que você voltou? Então, senão você ia estar tocando? Foi. Eu embarquei dia 8 de janeiro, 23 de março eu já estava aqui de novo. Foi por causa disso aí, da pandemia. Putz, você gosta mesmo, né, de ir por aí? Cara, pelo salário eu gosto. Vale a pena, né? Mas o dólar é 5 e pouco, mais de 10 mil por mês. Você pode falar valores? Vou falar. Pode. E livre, né? Sem imposto de renda, sem nada. Você recebe em dólar, você não tem que pagar imposto pro Brasil. Você nem recebe no Brasil, você recebe fora. Você tem certeza disso? Tem. Tá falando. Não, eu tenho essa Renato da Numerati. Viu, mas é verdade. Porque como é que você vai declarar? Você não tem como declarar, você não recebeu no seu país. Entendi. O dinheiro não é do Brasil, né? Você recebeu em dólar e fora, numa conta nos Estados Unidos, uma conta que nem era no Brasil, né? Lógico, aí você vai mandar dinheiro pra sua conta. Então o que você faz? Você não vai pegar 10 mil e mandar 50 mil reais pra sua conta. 10 mil, você não vai fazer isso, você manda 1.000, 2.000, vai mandando, de pouquinho em pouquinho, põe uma conta na outra e assim vai, né? Você distribui, né? Mas, por exemplo, eu me lembro que teve gente daqui de Sorocaba, inclusive, parece que eu soube, que não recebeu, cara. Não vou falar o nome da pessoa porque eu acho chato, mas ela saiu da companhia e não recebeu, aí meteu no... Aí é foda, hein? Meteu advogado pra poder ser. Eu, graças a Deus, consegui receber. Mas teve gente que embarcou no mesmo dia que eu e não recebeu um centavo. Não sei por quê. Não recebeu. Até hoje. É duro, cara. Tem a pandemia, quem que esperava que acontecesse? A pandemia complicou Como diz bastante. um amigo meu, nem o pior dos estatísticos podia pensar numa guerra, sei lá. Mas não numa pandemia mundial. A ponto de a companhia que eu tenho trabalhado falir depois de 42 anos. A Pumantur, vou falar o nome, não existe mais. Faliu. O nome existe. Ela tá lutando pra ver se não vai morrer de vez mesmo, mas do contrário. Mas tá complicado. Tá complicado. Porque eu acho que o turismo foi um dos que mais afetou, né? Foi, eu acho. Mas a música também. Sim, os músicos aqui. Os músicos, ô louco. Eu vi gente em Sorocaba vendendo doce na rua. Amigos nossos, entendeu? Que teve que se virar de qualquer forma. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha. Mas imagine você... O meu não mudou porque foi assim. Eu achei que ia dançar, mas perdi bastante cliente, bastante jingle que já estava feito, assim, aprovado. O cara falou, não posso abrir. Cliente de shopping. Falou, Chechel, sabe? Um monte... Só que um monte de gente que não era delivery, virou delivery, outro, e como eu trabalho com publicidade, então bastante gente teve que anunciar. Acabou dando, nos primeiros 15 dias que eu fiquei isolado mesmo, assim, sem nem vir aqui pro estúdio nenhuma vez,
Aí eu fiquei também preocupado. Falei, meu Deus, como que vai acontecer tudo? A gente que vive de música ao vivo, na noite, né? É que você foi trabalhar em estúdio também, mas você grava também, então, né? É o que eu ia falar. Daí sabe o que eu fiz? Eu peguei essa pandemia e fiz um disco. Né? Eu sou compositor e tal, pra quem, né, a galera... Inclusive é a música que você tocou, né? Sim, a gente fez uma gravação. Já fez aqui antes. Vamos falar, tem 2 clipes no logo final. Vai estar aí, e a música do disco novo. É assim, eu comecei com essa banda, que a gente mostrou o CD. Aí, depois de muito tempo, eu resolvi investir na minha carreira como compositor. Em 2008, eu gravei meu primeiro disco solo, como Elton Lee. Aí você fala, mas de onde surgiu o Elton Lee? Porque a banda era Putz, né? Não sei o quê. Foi assim, eu sou muito fã do Rush. Você tem o Rush cover, Eu tenho o Rush cover. Aí um dia a gente estava tocando no Coliseu, isso lá em 2004, e uma pessoa que eu não me lembro chegou no palco antes do show e falou assim, então você é o Gary Lee da banda, né? Então você toca baixo. Eu falei, como é seu nome, Elton? Então você é o Elton Lee. Ele soltou essa, e eu me soou bem. Eu falei, Elton Lee, legal. Tem a ver. Aí eu comecei a fazer barzinho como Elton Lee. Antes disso era dupla X-Tudo. Era eu e o Bob, um batera daqui de Sorocaba, que era da banda Canal 12 e tal. X-Tudo do pop. X-Tudo do pop. Do Bob. Do Bob. Não pode fazer propaganda, pelo amor de Deus. Você não patrocinado. Só do Torresmo, mas diz que tem um Torresmo que vai do patrocinar a gente. 2E. Não, pelo amor de Deus, o Grão tá aqui, ele vende Torresmo. Tentei ajudar o Grão, o cara fez o concorrente, tá vendo? Fiz o próximo. Desculpa, bicho. Depois vou pôr aqui o do Grão aqui no GC pra compensar. Depois você coloca um pim, coloca um negócio aí. Aí fala Grão. E... O que até perdi o rumo aqui agora? Não faço ideia, você tava no Bob's. Então, a dupla X-Tudo aí virou Elton Lee. Aí em 2008 eu gravei meu primeiro disco com músicas autorais que eu fiz no navio e tal. Tinha alguns esboços, gravei o disco no nosso parceiro Julinho. Um abraço, Julinho. Júlio Paz. Aí gravei lá e quem produziu esse disco foi o Felipe Colense. O Felipe. Sim, lá da Fusar. E ele mudou o nome agora. Antes Music House, acho que é Fusar, acho que é Fuzar. Felipe Colense. Felipão Colense, um abraço também. Produziu e tocou no disco. Aí lançamos o disco. Antes disso, eu fiz uma participação numa banda com ele chamada Rocks, que era uma banda que tinha uma música na novela Cristal da SBT. Da SBT, eu lembro disso. A gente chegou a tocar algumas vezes. Ele foi comprar a Gibson dele daí. Eu acho que ele tem essa guitarra até hoje. Tem a branca, uma Gibson branca. Ele comprou, acho que com essa grana aí, que foi a primeira, acho que trilha conhecida dele, assim. E daí ele gravou no meu disco, beleza, lancei o disco. Cara, aí eu não sei o que aconteceu, o disco não vingou. Né? Eu investi uma grana, consegui patrocínio e gravei o disco, mas não tinha grana pra continuar. Divulgar. Porque, cara, em 2008 não tinha Facebook, não tinha... O que era? Orkut, o palco MP3 e só, e CD, né? Tinha que vender CD, distribuir, e não vingou. Então eu meio que dei uma desanimada, assim, tava fazendo barzinho, comecei a fazer navio de novo, desencanei. Quando foi em 2017... eu fui no Julinho para fazer alguma coisa e surgiu de gravar uma música minha. Aí isso me animou de novo. Eu falei, cara, eu vou voltar a fazer de novo, vou voltar a compor. E, cara, e aí veio uma tempestade de ideias. E eu parei, comecei a compor que nem louco, uma música atrás da outra, e músicas que eu tava gostando, uma vibe diferente do Voando Alto, que é o meu primeiro disco. E eu lancei um EP chamado Músicas para uma Flor. Eu tinha terminado um relacionamento que eu estava muito apaixonado por ela e eu falei, eu vou fazer um disco para ela. Então, Flor, porque eu chamava ela de Flor, né? Essa é a curiosidade do disco. E as 3 músicas falam de histórias que eu vivi com ela, né? O Olhar foi a primeira música que eu fiz, que é uma música só violão e voz. Tem um videoclipe no YouTube também muito bacana, assistam, muito legal. Aí eu fiz o Brisa Leve, que foi quando a gente terminou. E fiz o Vem Ficar Comigo, que daí já era uma fossa que eu tava curtindo e tal. E fiz e lancei o primeiro EP nas plataformas digitais. Daí Spotify, Deezer, iTunes e tudo mais. E o feedback foi positivo, cara. Eu gostei muito disso. Porque muita gente se identificou. Sabe? Aí quando eu lancei isso, pessoas de lá de 2008 começaram a me escrever. Cara, você que é o compositor da música Fica Comigo, eu ouvi a sua música no palco MP3, eu não acredito que eu achei você aqui, não sei o quê. Então surgiu um monte de fãs. E eu falei, caramba, que legal. E comecei a investir. Aí quando eu fui pro navio a primeira vez, eu voltei e falei, agora eu vou gravar um disco de verdade. Fui lá no Julinho e fiz o Tô na Playlist. Que daí eu convidei o Hugo, o Rafael, para fazer o Baile é Nosso,
quando ele estava fazendo no Sambô e tal. Convidei a Ana Costa, a Ana Olds, sabe a Ana que estava fazendo Navio com o João Leopoldo? Cantora Ana Costa. Eu posso conhecer, eu sou ruim de nome. Ela é ex-namorada do Nieri e tal, do André Nieri. Enfim, ela é de Sorocaba, canta pra cacete também. E ela fez uma participação, uma música comigo. E eu gravei o Tô na Playlist. E lancei o disco, foi maravilhosa. E tem uma história legal que tem a primeira faixa, Vontade de Você, eu tava com um contato pra chamar o Projota pra gravar. Então eu fiz a música pra ele. Eu falei, não, vou fazer uma música pro Projota cantar comigo. Só que daí quando já tava pra fazer a gravação, tudo certo, o Big Brother daquele ano chamou ele pra participar e tinha uma cláusula lá que ele não podia gravar com ninguém. Rola isso mesmo. E daí eu perdi a oportunidade, não rolou e eu fiquei com a música pra mim. Daí eu gravei o rap. Você gravou. A parte do rap da música eu cantei. E cara, eu gostei, teve uma aprovação muito boa também e foi assim que eu continuei fazendo. Depois eu fiz outros projetos, né? Eu fiz um projeto com 2 músicas para os meus filhos, que é um disco infantil chamado Loli e Tinho, que é um EP. Eu fiz 2 discos de música cover, um em homenagem ao Guilherme Arantes, que tá muito bacana, junto com o Júlio. Com o Júlio Paz, eu vi bastante vídeo. Isso. Vocês postaram bastante live disso. Sim, né? Foram 12 faixas, né? E aí virou um disco. E eu peguei 15 músicas que eu gravei a bordo do navio e fiz um disco chamado Live at Sea, ao vivo no mar, que também tá lá. E esse ano, com a pandemia, eu tive muito tempo para pensar, para produzir. E eu fiquei muito próximo do Tom Soares esse ano. A gente trabalhou junto e tal. E eu falei, vou gravar 2 músicas do Tom, cara. Eu tenho que gravar porque tava bom demais. O Tom é genial. E nesse meio tempo, esqueci de dizer também, eu produzi a Jana Marque. A Janaína Marquese, que é a esposa do Tunta. Tunta é um grande baixista. Beijo, Tunta. Beijo, Jana, também. E ela é uma compositora incrível. E ela se descobriu compositora no navio. E a gente gravou um EP. Eu produzi, fiz todo o arranjo do disco, produzi, gravado lá no Julinho. E também tá nas plataformas digitais. Jana Marque, tá em casa, muito legal. Então foi esse projeto que eu fiz. E esse ano eu lancei o disco novo, 2021, dia 4 de janeiro foi lançado, Um Pouco de Tudo. Que onde você tocou todos os instrumentos. Toquei todos os instrumentos e é um pouco de tudo. Tem bossa, tem música pop, tem rock, tem um sertanejinho universitário, um pouco de tudo, assim, as minhas influências gerais. Gerais. Ouçam o disco. E vai ter um clipe aqui agora que nós fizemos, essa música Oi, né? Oi. O nome da música Oi, já foi gravado aqui. Ele gravou Oi e gravou o Lulu Santos. Lulu Santos. Apenas Mais Uma de Amor. E pra terminar, já tá indo meio que... não, mas assim, não é que acabou já. Mas já tá tocando em algum lugar por aqui? Como que tá a vida ao vivo? Pra quem quiser te ver ao vivo, tá conseguindo tocar em algum lugar? Sim, voltamos depois da fase vermelha do Plano São Paulo. Que quando for pro ar, gente, acho que vai daqui umas 2 semanas, o seu... 3 não dá pra saber que fase que tá, né? Por isso que se for na de hoje... mas assim, a gente saiu da fase vermelha pra fase laranja, então a gente pode voltar a tocar até as 8 da noite. Então tô fazendo no J... Pode falar o bar? Pode. Tô fazendo no J Bar. Quem põe música a gente tem que apoiar. J Bar, que é um barzinho muito gostoso, do Fred e da Josi, lá no São Guilherme. Gente, muito bom. Tem uma porpeta lá que é especialidade da casa. Mas o cara tá destruindo o outro convidado, o grão. Muito bom. J Bar. Tô tocando no Boteco do Nir, que é o pessoal lá da quadra do... Você conhece? Sensacional. Lá. É o melhor do Brasil. Aí também, viu? Também. Então no Boteco do Nir também, que é lá do Enquadros, né, galera da quadra Enquadros. Sabe lá. Quem é o Nir? É o do Boi. É o irmão do Dadá. As fotos do Boi. Ah, sei. Então, abraço pro Nir, Boteco do Nir também tô fazendo lá. Espeto Posto, tô fazendo também ali do lado do Granja Olga, em Sorocaba. Espetinhos da Vila. Espetinhos da Vila da Maria e do Alê. Beijo, Maria, Alê. Esses são gente boa. Primeiro show dos Figurantes foi lá. Foi lá, né? É um dos primeiros. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Com os Figurantes, com a Milton, com todo mundo. Demais. Abriram o espaço. O Alê e a Maria foi show de bola. São demais. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo. Casa da Frida. Casa da Frida. Cara, sensacional. É o melhor burrito de Sorocaba. Gente boa pra caramba. Nossa, muito bom. Um beijo, Rê. Muito obrigado. E é isso, Xexé. Acho que são esses lugares aí.
Pô, obrigado, hein? Mano. Foi legal pra caramba. Você ficou de gravar uma música minha agora também, que você Gente, falou. próximo disco, música do Chechel. O nome dele não pode falar. É Jaime, o povo já sabe, já estragou tudo. Gente, o próximo Chechel. estudou comigo, Nuno, agora ele vai Papo falar aqui, não tem Chechelento jeito. porque é Chechel, não é porque é Chechel lento. Eu sou Chechelento. Não. Chechel, obrigado, cara. Pô, obrigado, Olha, hein? honra, Pô, honra. que é isso, cara. Obrigado Honra. você por ter vindo aí, bastante gente. Vou gravar tá? uma música sua. Vamos. Fechou. Vamos fazer. Beleza, pessoal? Obrigado. Obrigado, valeu, sempre olha Valeu, pra câmera. Labuta. Valeu, Labuta Filmes, Obrigado. Marcelo, Alex, Valeu, show de bom bola. demais. E pra vocês entenderem esse último final aqui, eu gravo 2 programas no dia e chegou o Fábio Grão, que vai ser o próximo. Dá-lhe grão. Maravilha, valeu! Mano. Legal pra caramba, hein, meu? Só risada. Pô, rendeu. Oi, tudo bem? Parece estar tão triste hoje. Não se importa se eu te perguntar o porquê. Foi você que se foi. Não há o que fazer. Eu tô bem, mas você tá tão longe. Eu faria qualquer coisa pra te ver. Só você aqui perto do meu peito outra vez. Passou tempo demais pra mim, mas não era pra você olhar pra mim assim. O teu sorriso é meu cais. Então larga tudo e vem comigo pra viver em paz. Não importa jamais se tá longe demais. Sem você tanto faz, porque eu te quero muito mais. Eu te quero muito mais, porque você é minha paz. Oi, eu tô bem, mas você tá tão longe. Eu faria qualquer coisa pra te ver. Só você aqui perto do meu peito outra vez. Passou tempo demais pra mim, mas não era pra você olhar pra mim assim. O teu sorriso é meu cais. Então larga tudo e vem comigo pra viver em paz. Não importa jamais se tá longe demais. Sem você tanto faz, porque eu te quero muito mais. Eu te quero muito mais, porque você é minha paz. Eu te quero muito mais. Oi, tudo bem? Parece estar tão triste hoje. Não se importa se eu te perguntar o porquê.
você que se foi, não há o que fazer. Oi, eu tô bem, mas você tá tão longe. Eu faria qualquer coisa pra te ver. Só você aqui perto do meu peito outra vez. Passou tempo demais pra mim, mas não era pra você olhar pra mim assim. O teu sorriso é meu cais. Então larga tudo e vem comigo pra viver em paz. Não importa jamais se tá longe demais, sem você tanto faz. Porque eu te quero muito mais. Eu te quero muito mais. Porque você é minha paz. Oi, eu tô bem, mas você tá tão longe. Eu faria qualquer coisa pra te ver. Só você aqui perto do meu peito outra vez. Passou tempo demais pra mim, mas não era pra você olhar pra mim assim. O teu sorriso é meu cais. Então larga tudo e vem comigo pra viver em paz. Não importa jamais se tá longe demais, sem você tanto faz. Porque eu te quero muito mais. Eu te quero muito mais. Porque você é minha paz. Eu te quero muito mais. Gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã
caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu vou sobreviver. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que